Ó, pessoal, eu queria que vocês pegassem o livro, tá, de história. Fiquem com o livro em mãos aí. Hoje a gente vai começar um capítulo novo, tá? A gente vai falar sobre o capítulo 10, página 186. A gente vai continuar falando sobre a Grécia, tá? A Grécia Antiga. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que aconteceu, né? Nas cidades-estados, né? Da Grécia, mais especificamente Esparta e Atenas, tá? Como que era, né, essas cidades, os conflitos que aconteceram, as guerras que aconteceram, tá? Que foram importantes, assim, na história da Grécia Antiga, tá bom? Como que era a parte cultural, como que era a parte política, tá? Lembrando, a gente já começou a falar sobre Atenas, né? Eu estava falando na última aula para vocês sobre a democracia, tá? Que a Grécia deixou de legado para as civilizações que surgiram depois, né? E até os dias de hoje, né? A democracia. Porém, esse processo democrático aí, ele foi tendo alterações, tendo modificações ao longo da história, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a história das cidades-estados, né, da Grécia. Então, pessoal, sempre quando a gente fala de Grécia e cidades-estados, tá? A Grécia da democracia e a conquista da Da Macedônia. Macedônia, conquista macedônica, tá? Então, esse período é um período considerado o período clássico, que ele vai de 500 antes de Cristo a 338 antes de Cristo, tá? Que página é, professor? Oi. Que página é? Página 186. Professor, Oi. Bom dia, professor. Bom dia. agora na live. Tá começando agora também, Rafael. Tá começando agora, tranquilo. Eu estava falando que hoje a gente vai falar do capítulo 10, tá? Começar o capítulo 10, que ainda o assunto é Grécia Antiga. Então vamos entender um pouquinho melhor como que funcionava, o que eram essas cidades-estados, como que elas se iniciaram, o que foram os conflitos, por que tiveram conflitos, né? Entre as cidades-estados e também como que elas largaram as diferenças, né? Largaram as diferenças, né? Os conflitos entre si para lutar juntas, né? Quando, por exemplo, os persas invadiram a Grécia, tá bom? Então vamos lá, para a gente entender, eu gosto sempre, pessoal, de traçar um paralelo. Olá. Traçar um paralelo da Grécia. Bom dia. Da Grécia Antiga, tá? Com os dias atuais. Então, a Grécia Antiga, pessoal, onde a gente vai falar principalmente de Esparta e Atenas, tá? Era um território só. Porém, quando a gente fala de Grécia Antiga, a gente não fala de um país, né? Que era comandado por um rei, né? Por um rei que comandava todo o território lá. Não. A gente fala de mundo grego, tá? O que seria esse mundo grego? Eles possuíam as mesmas culturas, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de religião, a gente fala de língua, tá? Qual a língua que fala? É a mesma língua. Então, a gente tem a mesma cultura, porém, eles eram divididos, né, em cidade-estados, que eram as chamadas de polis, tá? O que eram essas cidades-estados? Eles tinham uma autonomia, cada cidade-estado tinha uma autonomia. Então, é como se fosse assim, pessoal, a Grécia, tá? Não tinha um comandante que mandava em tudo, era dividido por cidade e estado, por polis, e cada poli tinha uma autonomia, tinha um comandante, tá? E tinha uma forma de governar. Hoje a gente vai falar sobre como era isso daí em Atenas e Esparta, tá? Que eram duas cidades-estados que ficava dentro do território onde era a Grécia, tá bom? Até aí, tranquilos?
Tudo certo? Então, professor, a correção Correção da prova? é a correção? Não, não é correção, não. É um capítulo novo hoje. É uma correção, é a correção do... Correção, desculpa. É o capítulo 10, tá? Que a gente está falando sobre Grécia. Continua, né? Falando sobre Grécia. Professora, que página? Página 186. Então, vamos lá, pessoal. Obrigado. Antes de a gente ler alguma parte aqui, eu gostaria de ir falando, né, e comentando sobre o tema, e aí depois eu dou uma abertura para a gente conversar. Pode ser assim? Tranquilo? Eu gostaria que vocês prestassem atenção por enquanto, tá bom? E depois eu abro para vocês falarem, né, questionarem os pontos do capítulo, tá bom? Então, vamos lá. Ok. O período clássico, né? Período clássico, século de ouro da Grécia, tá? Período surgimento de Atenas. E a gente fala de Atenas e Esparta, que eram as duas principais cidades-estados, né? As duas principais polis desse território da Grécia, tá bom? Então, como que acontecia, pessoal? Quando eu falei para vocês que Atenas, né, foi o berço da democracia, né, deixou o legado para nós, né, mas essa democracia, porém, é difícil, é diferente do que acontece hoje em dia, tá? Foi o início de uma democracia, onde os eupátridas, eles, que eram as pessoas mais importantes, né, tinham o direito de dar a sua opinião nas questões que envolvia lá o território deles, a cidade-estado, tá? Essa democracia, ela não abrangia, ela não pegava toda a Atenas, tá? Era só as pessoas que eram nascidas em Atenas, tá? Os eupátridas, filhos de mãe e pai nascidos, né, em Atenas, e as pessoas mais importantes, né, os comerciantes. As mulheres e as crianças, elas ficavam de fora, então elas não podiam participar, que eles chamavam lá de um evento, convenção, ou então onde eles davam as suas opiniões, né? Era um início de um movimento, né, democrático ali dentro de Atenas, tá? Já a outra cidade, Esparta, era totalmente diferente. Esparta era governada de uma forma diferente. Era uma forma, um tipo de oligarquia. O que seria essa oligarquia? São aquelas pessoas mais velhos, né, os mais velhos, que eram os donos, né, as pessoas que tinham o poder. Pode falar, Rafa. O que você disse é oligarquia? Oligarquias. Essas oligarquias eram uma forma diferente de Atenas, que eram pessoas mais velhas, né, que tinham o poder, tá? E esse poder, geralmente, ele passava de pai para filho, ficava dentro das famílias, tá? E já o processo de Atenas era diferente, tinha uma certa democracia lá, tá? Já tinham as pessoas, né, uma parte da sociedade maior participavam desse movimento político aí, tá? Aí você fala assim, essas cidades, pessoal, elas tinham já uma certa... as cidades, elas estavam crescendo e estava dando certo. O que acontecia na cidade estava dando certo. O comércio, né? Eles viviam de comércio. Lembrando, pessoal, a Grécia Antiga, ela vivia, era um território que o relevo era muito irregular, tá? Então, a agricultura não era muito desenvolvida. Então, Esparta tinha, né, a maior parte que vivia da agricultura. Já Atenas vivia muito do comércio, tá? Mas estava dando certo esses dois sistemas aí. Então, isso daí, esse desenvolvimento, né, dessas duas cidades, estava chamando a atenção
Muito alto, pessoal. O áudio de alguém aí está muito alto. Ó, tico-teco. Então, o que aconteceu? Estava chamando a atenção de outras regiões, né? Principalmente aquela região que fica na Mesopotâmia, tá? Onde é hoje o Irã, né? Que não sei onde eu separei. Tá. Vou continuar falando aqui de Atenas. Tem uma parte aqui, pessoal, que eu reservei... Professor? Oi, pode falar. Pode falar, Rafa. Então, a oligarquia que você quis dizer é uma corporação. A oligarquia, ela é diferente porque é um regime mais fechado. Então, o cara lá que é o governante, né? É como se fosse um processo antidemocrático, tá? Como no período mais atual, por exemplo, um processo aquele processo mais fechado, né? Autoritário, que não tem espaço para a democracia, tá? Então, a oligarquia tinha a organização, né, dessas cidades-estados era mais restrita, tá? A uma parte da sociedade. E esse poder vinha de geração em geração. Já a Atenas, eles estavam tendo uma abertura maior, tá? Que foi o início de um processo democrático. Então, esses dois processos eram meio que a gente pode falar antagônico, tá? Antagônicos aí, meio diferente, tá? Então, a outra civilização que eu estava me esquecendo aqui, que tinha um viés, né, de controle, eram os persas, tá? A gente falou sobre os persas no capítulo 8, né? Então, os persas, eles viram que a cidade de Atenas e a cidade de Esparta estavam tendo um desenvolvimento, né? Estavam prosperando, né? Essas cidades estavam se tornando cidades prósperas. Ele já chamou a atenção deles, né? Os persas, eles eram um povo ou uma civilização, né? De domínio, tá? Eles tinham essa característica de dominar outros territórios, né? E aí chamou a atenção, né? Dos persas, as cidades de Atenas e de Esparta. O que acontece? Esparta e Atenas eram cidades-estados da Grécia e eles viviam em conflitos, né? Eles não viviam, eu diria, em paz. Porém, quando outros territórios, enfim, outras civilizações tinham essa pretensão de alguma forma dominar, eles se juntavam, entendeu? Os persas, eles querem invadir aqui. Aí Esparta e Atenas se reuniam e falaram assim, não vamos deixar, né? Vamos nos unir aqui para eles não invadir aqui o nosso território. Lembrando, era um mesmo território, porém, cidades, estados com autonomia própria. Mas quando a coisa apertava, no linguajar de vocês costumam falar, quando o bicho pegava, eles resolviam se juntar, tá? E para proteger o seu território. Foi o que aconteceu num período que a gente chama, tá, pessoal, de as guerras médicas, tá? Tá aqui na página 190, se vocês puderem abrir aí, tá? Professor, Oi, pode falar, Rafa. você sabe que Atenas, né? Como você estava falando, Atenas hoje em dia é a capital da Grécia, como antigamente, só que não existe a capital. Era a cidade melhor. Só que aí com o tempo mudou para outro nome de cidade e de novo os antigos foram de novo como Atenas, sabia? Então, é uma das civilizações mais antigas, né, Rafael? Inclusive, a gente vai até... tem uma parte aqui, ó, na guerra, é muito interessante, pessoal. As Olimpíadas, tá? É um legado cultural da Grécia Antiga, até os dias atuais. Os Jogos Olímpicos começaram em Atenas, tá? Na Grécia.
Inclusive, tem a maratona que acontece nos Jogos Olímpicos, que a maratona de 40 quilômetros, né, que ela fecha a Olimpíada. Toda a Olimpíada da era moderna agora... Professor, eu já vi um vídeo assim, disso. Então, tem uma história legal sobre... é isso que eu estava falando agora. Os persas e a Atenas, eles se juntaram porque Atenas e Esparta, eles se juntaram por quê? Porque o que eles estavam fazendo, né, conforme a sua população foi crescendo, foi evoluindo o seu território, chamou a atenção de quem? Dos persas. Aí eles ficaram sabendo que os persas iam tentar invadir, tá, seu território, e aí eles se juntaram. Isso aqui são as chamadas guerras médicas, né? Eu vou até ler aqui um pedacinho para vocês verem que interessante que foi, ó. As guerras médicas, acompanhem quem puder, pessoal, com o livro, ó. As guerras médicas, ou greco-pérsicas, 490 a.C. a 478 a.C. Os persas já haviam conquistado diversas regiões, como a Mesopotâmia, o Egito, a Fenícia, a Palestina e as colônias gregas da Ásia Menor. Então voltaram sua atenção para a Grécia continental e peninsular, onde se localizavam Atenas e Esparta. Logo após a conquista das cidades da Ásia Menor, colônias gregas, o rei persa Dário I teve de lidar com a revolta da cidade de Mileto, que teve apoio dos atenienses, mas acabou destruída. Foi esse o fato que levou os persas a declararem guerra contra Atenas. A Batalha de Maratona, em 490 a.C., foi a primeira entre os atenienses e os persas, e ocorreu após uma tentativa de invasão persa mal sucedida. Maratona era uma planície próxima a Atenas, e os persas entendiam que, vindo pelo mar e aportando nessa cidade, poderiam surpreender os atenienses. A batalha durou pouco tempo e a vitória foi de Atenas. Aí, o que acontece? Essa parte aqui que eu vou ler agora para vocês é muito interessante. Ó. Um fato curioso desse conflito foi o retorno de um soldado ateniense que percorreu todo o trajeto de volta para Atenas a fim de avisar que haviam vencido a batalha. Ele voltou, né, correndo para avisar para a cidade, para a população da cidade, que estava amedrontada, né, por conta que persa era uma civilização muito forte militarmente, né, que eles tinham ganho até a batalha, né. E aí, ó, logo depois de dar a notícia, ele morreu. E isso daí foi um fato marcante, tá? Foi um fato marcante que deu origem, né, o nome, né, a Maratona, que era uma planície, né, por onde os persas invadiram Atenas. Esse pedaço dessa planície ficou conhecido até hoje. Por quê? Porque deu origem à maratona nas Olimpíadas, porque esse soldado que correu esses 40 quilômetros só para avisar a cidade, ele morreu. Então, foi um fato que marcou, entendeu? E até hoje, a maratona, né, na Olimpíada é uma homenagem a esse soldado que morreu por conta disso. Pode falar, Rafa. Não é o Rafa, é o Guilherme. É o Guilherme. Desculpa, Guilherme. Desculpa, pode falar. Ele morreu como? Com os soldados persas? Não, ele morreu, ele ficou fadigado, se sentiu mal, devia ter tido um ataque cardíaco, alguma coisa assim, e morreu, entendeu? Que na época ele não sabia explicar, né? Ao esforço físico que ele fez, entendeu? Com a corrida. Por quê? Pessoal, ó, lembra bem, a gente está falando de milhões de anos atrás, de milhares de anos atrás, né? Logicamente que as pessoas naquela época não viviam muito, tá? Não tinham os recursos que hoje em dia tem, tá? Então, ele correu... A pessoa antigamente morria com 30 anos. Exatamente. Muitas civilizações morriam, pegavam uma doença e morriam. Por quê? Porque não tinha doença, não tinha os recursos que tem hoje, que a gente... Diagnóstico. Exatamente, de medicina e tudo mais, entendeu? Então, Professor, ele correu tanto, ele ficou fadigado,
e deve ter tido um ataque, alguma coisa do coração e morreu, tá? E isso daí foi um fato marcante que aconteceu, que deu origem até hoje, né? Tem uma estátua dele lá em Atenas. Você vai, quem puder um dia, tomara que vocês tenham essa curiosidade de conhecer esses lugares aí e muitos de vocês possam ir, tá? Eu não sei se eu vou conseguir ir. Eu espero que meus alunos possam visitar um dia alguma parte importante. Pode falar. Professor, Pode então, tem uma série no Netflix que eu acho que você vai gostar, se chama The Last Kingdom. Ah. Não fala sobre a Grécia antiga, fala sobre os vikings. E fala o que você falou, eles morrem cedo, por causa que toma facada na guerra. Só que é diferente de hoje em dia. Hoje em dia a gente tem medo de tomar facada na barriga, mas tem medo de espírito. Antigamente era o contrário. Eles não tinham medo de tomar facada, mas tinham medo de espírito. Porque era uma forma de defesa, né, Rafa? Porque assim, vamos, isso aí que você está falando é muito bacana. Por quê? Porque ajuda a aula no sentido que naquela época, não, por exemplo, hoje em dia tem uma coisa chamada ONU, tá? Organização das Nações Unidas. Então, um país ele não pode invadir outro país sem a anuência da ONU. Tem todo um conjunto de regras que rege a sociedade a nível mundial. Naquela época, não. Naquela época, a civilização estava iniciando. Estava começando o processo civilizatório. Lembrando lá, a gente já passou sobre isso, já falou sobre isso. As pessoas, elas eram nômades, elas começaram a se fixar nos territórios pouco tempo, tá? E dando início ao início das cidades. Então, não tinha esse regramento que hoje em dia tem. Então, um povo invadiu o outro, existia guerra. Por isso que... Hoje tem até fronteira, né? Exatamente. Hoje em dia não pode. Hoje em dia tem um conjunto de regras, né? Que rege a sociedade a nível mundial, entendeu? Mas naquela época não. Naquela época era a lei do mais forte. Era a lei, teoricamente, era a lei do mais forte, entendeu? Então, as pessoas tinham que se defender, né? Então, ao longo do tempo, foram os exércitos, as civilizações foram se preparando cada vez mais para esses ataques e tal. E foi o que aconteceu aqui, nessas guerras médicas, né? Para vocês verem. Logo aqui em seguida, a gente vai ver que Esparta e Atenas, que eram duas cidades praticamente, hoje em dia, né, do mesmo país, eles entraram em guerra. E aí você fala assim, mas por quê, professor? Por que eles entraram em guerra? Era tipo assim, era por... eu vou tomar o que ele tem. Isso, nada além disso, disputa. Disputa mesmo. Né? Eu quero o que ele tem, eu vou brigar. Exatamente. Isso daí, pessoal, a gente vai falar na próxima aula, né, da semana que vem, sobre o que aconteceu depois, né, com a guerra do Peloponeso lá, né? Porque assim, o que acontece? Esparta, Atenas ganhou essa guerra dos persas. Logo em seguida, eles se enfrentaram, né, um conflito entre eles, Esparta e Atenas, tá? Isso daí, o que acontece? Isso daí até hoje, pessoal. O que acontece? O que aconteceu, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial? A Europa ficou destruída. Isso daí gerou sérios problemas economicamente para todos os países ali da Europa. Eles tiveram que se reconstruir, né? Eles gastaram muito dinheiro. Então, a guerra que aconteceu lá atrás, entre Esparta e Atenas, foi muito importante na guerra do Peloponeso depois, né? Porque eles enfraqueceram e depois eles não conseguiram conter a invasão das outras civilizações que tentaram invadir depois. Porque eles se enfraqueceram, entendeu? Por isso que a guerra do Peloponeso a gente vai entrar na semana que vem, e aí a gente vai falar, detalhar mais ela, tá? Mas é bem por aí. Se você, em vez deles se unirem, tá? Formarem um governo forte, dando importância a essa parte militar, né? E se unindo entre eles, não. Eles eram autônomos. Então, para vocês entenderem melhor, a gente está aqui no Brasil. Então, vamos supor...
São Paulo é um país, Rio de Janeiro é outro país. É só um exemplo para vocês, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. São Paulo é um país, Rio de Janeiro é outro país, tá? Então, eu sou um país e Rio de Janeiro é outro. Aí, a Argentina quer invadir o Rio de Janeiro, que é no mesmo país. Aí, eu sou São Paulo, eu falo para o Rio de Janeiro, vamos nos unir aqui, nós, contra a Argentina, né? Aí, beleza. A Inglaterra. Ô, professor, Oi, pode falar. mas não ia dar nem graça. O Rio de Janeiro ia sacar das lacatas. Não, pessoal, é só um exemplo. É só um exemplo. Deixa eu terminar o meu raciocínio. Ó, assim, ó, aí o que acontece? Aí o Rio de Janeiro, os dois estados se unem, a Argentina vem aqui, derrota a Argentina volta lá pro território deles lá. Aí depois volta como a estaca zero, um querendo as coisas do outro. Era o que acontecia lá atrás, entendeu? Eram o mesmo território, porém eram cidades-estados autônomos, tá? Isso é muito importante vocês entenderem, tá, pessoal? Dessa parte da história aí. Eram as polis. Quem quiser até anotar ou grifar o livro na parte que fala polis, é a mesma coisa de cidades-estados. E isso caracteriza uma cidade autônoma. Autônoma, tá? É a principal característica. Pode falar. Professor, Oi. ô Rafa, deixa eu falar pra você. Ó, tem um jogo que o nome dele é Clash of Clans, eu acho. Que ele é de conquistar o território dos outros. E é tipo isso. O cara tem uma base do seu lado e você pode escolher fazer guerra com ele ou você ficar esperando ele fazer alguma coisa com você. Mas é tipo isso, de ele tem coisa melhorada, tem coisa melhor e Aí, tá você vendo, Guilherme? vai lá e tenta... Tá vendo, Guilherme? Ó, isso aí que você tá falando é muito interessante, porque assim, ó, meu filho tem videogame também. Às vezes, pessoal, tudo quando é muito, acaba atrapalhando. Mas o videogame, e o Guilherme deu um exemplo aqui agora, pode servir assim para ajudar a gente nessa parte dos estudos, tá? Tem uma parte aí que pode te ensinar, você pode aprender com isso, né? Isso aí que você falou é verdade, muito importante. Inclusive também tem um filme chamado, não sei se vocês já ouviram falar, chamado 300. Fala dessa batalha aqui, ó, dessas guerras médicas aí. Lembrando, pessoal, por que é guerra médica? Não associa com médico que cura, que ajuda nessa parte de doença. Médico vem de medo, tá? Os medos, que eram os persas, invadiram Esparta. Então, médica vem de medo, tá? Os medos, tá? Que eram o povo que invadiu, que eram os persas, tá bom? Então, vem de médicas, vem de medo, tá bom? Mais alguma coisa? Ó, tô gostando de você hoje, hein? Pode falar. A gente vai aprender sobre os vikings e os saxões? Os vikings e os saxões, mais para frente, eu acho. A gente, eu acho que vai falar agora nos próximos capítulos sobre Império Romano. Mas provavelmente, Guilherme, uma hora ou outra dessa aí você vai aprender comigo. Rafael, desculpa. Vocês já ouviram falar nesse filme que eu falei para vocês aqui, 300? Fala dessas guerras médicas aqui. Eram 300 homens, né, que lutavam contra um exército, não é? O professor Adriano está lembrando aqui, ó. Né, Adriano? Xerxes, né? O rei Xerxes, né? Império Persa lá, que eles tinham uma característica de conquista, né? Professor, Oi, pode falar. esse filme 300 não é o 300 soldados contra 1000? Exatamente. Do rei Xerxes, né? O professor Adriano estava até me lembrando aqui. Eu não cheguei a assistir esse filme todo, eu vou assistir. Porque é interessante, pessoal. Fala uma parte, conta uma parte que ajuda até nessa parte aqui, para vocês entenderem como que eram as batalhas lá. Tem uma parte de sangue, logicamente, assim, que é um pouco forte. Mas
mostra como que eram, né? Que não tinha canhão, não tinha descoberta de pólvora. Então, era mais nessa parte de batalha de espada, né? E era assim que funcionava nessa época aí. Então, ó, pessoal, vocês têm alguma dúvida, querem falar alguma coisa sobre essa aula, sobre isso que a gente comentou hoje? Semana que vem a gente vai falar Professor, sobre... Oi. o engraçado é que a história dos Vikings é igual a essa, por causa que, ó, eles brigavam por terra. Porque os Vikings, eles queriam tomar a Inglaterra. Só que a Inglaterra não se chamava Inglaterra. Era dividido em cidades. Então, cada cidade era um país para eles. Oi, Arthur? Eu não recebi minha nota. O senhor pode agora? Eu também. Se você Professora, quiser... eu também não recebi a nota. Tá bom. Arthur, tio. Só uma coisa antes de eu dar nota para vocês. Semana que vem a gente continua, né? A gente continua e Rafael, a gente vai falar da guerra do Peloponeso, tá? A gente vai entrar mais nessa questão aí. Arthur, né, e Lara, vocês querem que eu fale? Vocês? Pode falar? Pode falar? Sim, professor. Eu também quero. Arthur. Eu também quero. Acho que todo mundo quer, prof. É a Diana. Tá bom, ó. Então eu vou rapidinho falar. A Maria Eduarda também. Porque já está na hora da gente encerrar, tá bom? Então vamos lá. Arthur de Lima da Silva, quer que fala? Arthur Duarte Não, é o da Arthur Silva. Alves. Não, Arthur Alves. Não, Arthur Alves do Santo. Tá. Arthur Alves dos Santos tirou 6. Quem mais quer que fala? Diana. Duda. A Diana? Diana. Diana Oliveira. Diana tirou 8. Professora, Maria Eduarda. Maria Eduarda. Por quê? Maria Eduarda Santos. Professor, fala de todo mundo, então. Pode falar de todo mundo, então? Pode. Rapidinho, tá, Porque pessoal? aí quem Eu não entra na gravação e já vê. Tem ordem alfabética para ir. Ó, rapidinho eu vou falar de todo mundo, então, tá? Porque eu já vou terminar a live, tá bom? Já acabou por hoje. Ó, Alan Duarte, 9. Ana Beatriz, 5. Andrei, 9. Arthur Alves, 6. Arthur Reis Lima, 9. Bárbara, 5. Camila Correia recebeu, tá aí, ela tá aí? A Camila Correia tá aí? Tá, não. Tá não? Então não vou falar a nota dela, não. César, 7. Diana, 8. O Guilherme Estevam tá aí? Sim. Tá? Cadê o Guilherme? Guilherme tirou 5, Guilherme. O Enzo, 8. A Júlia Alves tá aí? Júlia não tá, né? Júlia dos Santos, tá aí? Quer que fale a nota? Não fala não. Tá. E a Júlia Furtado também não. Lara tá aí? Quer que fale a nota? Lara, 9. Pode falar, professor. Lara, 9. Maria Eduarda, 8. Maria Luísa, 8. Mariana, 8. Matheus, 7. Professor, eu não ouvi. Quem que não ouviu? Quem que não ouviu? Eu, a Lara. A Lara? Você tirou 9, Lara. Lara, 9. Matheus. Rafael, 9. Rodrigo, 9. Roger, 9. Vitor Gabriel, 8. E o Vinícius, 8. Beleza? Tranquilos? Todo mundo foi bem, então. A maioria, pessoal, fiquei feliz. Alguns alunos não tiraram uma nota satisfatória, tá? Porém, pessoal, eu estou vendo que essa turma está entrando todo mundo na live, a maioria está fazendo a atividade, tá?
Eu só peço que vocês leem também o capítulo, não fiquem presos só às lives. Leiam também. Se tiver dúvida, entrem lá no chat, perguntem, questionem, tá? Isso aí é importante. Professor, Vai ajudar no ponto geral, vai ajudar vocês, tá? Pessoal, eu já vou me despedindo, tá bom? Ó, oi, pode falar. peraí. Então, quando tem um professor aí do lado? Não, já foi embora. Ah, tá. Deixa eu ver aí. Dá um zoom aí, senão eu falo. É seu pai? Eu conheço ele. Eu conheço. Meu pai falou que te conhece. Eu conheço tudo bem, o Emerson, o nome dele é Emerson. Estudou com o senhor. Lembro. Grande Fala, garoto. professor. Satisfação, cara. Satisfação. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? A hora que eu vi você. Bem também, graças a Deus. Então, Tudo tá vendo bom, só, senhor? tá vendo só que mundo pequeno, né? Ô, professor. Oi. Eu falei pra ela a mesma coisa. Satisfação, cara. Satisfação. Grande garota, hein? Parabéns pela filha aí. Boa aluna. Professor. Obrigado, professor. Professor. Rafa, Oi. Oi. Ó, já que não tem nenhum professor aí, quando você manda o arquivo lá em PDF, lá, eu vou lá e eu só leio o seu. Do resto eu tenho preguiça de ler, porque eu sei da hora de ler. Obrigado, Rafa. Obrigado. É importante, tá? Eu não consigo abrir. Pessoal, vou ter que acabar a live, tá bom? Fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta a falar. Muito obrigado por hoje, tá bom? Tchau. Boa semana. Fala, professor! Tchau, professor. Tchau. Tchau, até a próxima. Até a Com próxima. Deus.